Fala galera, beleza? Seguinte pessoal, nessa aula aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre a aula 10. Lembrando, viu pessoal, eu vou pedir para que vocês peguem a revistinha de vocês aí e vai seguindo exatamente o que a gente vai conversar aqui nos tópicos. Lembrando pessoal, esse aqui é um comentário adicional para você acrescentar aí na aula de vocês, beleza? Então nessa aula 10 aqui, o tema é só o Evangelho muda a cultura humana. Então, antes de eu começar esse vídeo, pessoal, eu já vou pedir para você comentar aqui embaixo, será mesmo que os evangélicos, não o evangelho, mas os evangélicos, eles podem mudar mesmo a cultura humana? Será que um evangélico realmente, transformado, ele pode mudar aqui, a vida das pessoas numa sociedade? Então é isso que a gente vai conversar um pouco nessa aula. Então eu vou pedir para você comentar aqui já no comecinho desse vídeo sobre esse assunto e a gente vai conversar um pouco depois no decorrer da aula. Fechou? Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e vamos para o primeiro tópico. Nesse primeiro tópico aqui vai falar um pouquinho sobre o que é cultura, aí tem algumas definições aí na revista de vocês, só que eu resolvi aqui comentar um pouco sobre o que é cultura. Pessoal, cultura nada mais é do que um padrão de comportamento, leis e regras que um determinado grupo de pessoas seguem. Então, o que é cultura? Dentro de uma organização, por exemplo, existe a cultura. Dentro de uma sociedade também existe a cultura. Então, o que é, pessoal? Nada mais é do que padrão, de comportamento que as pessoas ali, naquele grupo de pessoas, seguem. E legal disso, pessoal, é que todas as culturas, pelo menos dos países, eles seguem algumas características que eu vou passar para vocês aqui, ó. Então toda cultura tem a sua economia própria, algumas têm a sua parte política, religião, usos e costumes do local e forma de viver. Eu coloquei esses 5 itens aqui porque é isso que é praticamente a cultura. Então, cultura, pessoal, falando assim, lá nos tempos bíblicos, em alguns lugares, existia essas 5 características. Aí você ia para outra cidade, existia também essas 5 características. Então, cada cidade, cada lugar tem a sua cultura. E quando nós, pessoal, aqui já tem uma dica, nós que somos estudantes da Bíblia Sagrada, você talvez que seja um pregador, pastor, você precisa entender as culturas. Então, assim, você estiver fazendo uma leitura de um texto, lá um exemplo, Jesus em Cafarnaum, você precisa entender a parte econômica, a parte política, a parte religiosa daquela região, Cafarnaum. Você precisa entender também, os usos e costumes do local e a forma que eles viviam naqueles tempos. Então aqui só é uma dica também, pessoal, de interpretação bíblica. Então vocês precisam estudar a cultura daquela passagem bíblica para poder fazer uma boa interpretação dos textos bíblicos. Só que a gente pode resumir, então, a definição de cultura como padrões de comportamentos, leis e regras. Beleza? Então, esses 5 pontos aqui, vocês sempre devem guardar para quando for fazer uma interpretação de algum texto bíblico, vocês levarem em consideração esses pontos. Por quê, pessoal? Porque isso vai facilitar no entendimento daquela passagem bíblica que vocês estiverem fazendo. Se você entende como que funcionava a economia do local, a parte política, a parte religiosa, os usos e costumes daquele local e a forma que eles viviam, sem dúvida você vai conseguir fazer uma excelente interpretação bíblica. Então a definição aqui de cultura eu coloquei dessa forma. Aí na revistinha de vocês tem outras definições também que vocês podem falar na sala de aula. Vamos lá, pessoal, a definição de cultura já foi. Vamos avançar aqui um pouco e falar um pouquinho sobre a cultura dos gentios. Pessoal, aqui entra uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Quem são os gentios na Bíblia? Os gentios na Bíblia nada mais é daqueles que não são judeus. Então a Bíblia vai falar do povo de Deus, o povo escolhido, Israel, e os povos que não pertencem a Israel são conhecidos como gentios, que é o povo aí que não é judeu. Já na Nova Aliança, pessoal, os gentios, que são caracterizados mesmo como gentios, vai ser exatamente os gregos e os romanos. A Bíblia vai mencionar esse povo como gentios, que são pessoas que não fazem parte da aliança de Abraão. Então vamos lá, aqui eu vou comentar um pouquinho então sobre os gentios, para vocês entenderem um pouquinho melhor. A palavra gentil, aqui eu falando um pouquinho ainda da antiga aliança,
mas o hebraico tanto serve para interpretação da antiga como da nova. Vamos lá, pessoal. Então, só uma interpretação aqui. Eu já até comentei com vocês, né? A galera que já é aluno do curso TISAD já sabe disso, mas ainda se você não é aluno do curso TISAD, eu vou explicar um pouquinho também esse conceito aqui para vocês. Então, a palavra gentil em hebraico, pessoal, é exatamente essa daqui, ó, goi. Essa palavra goi aqui em hebraico que eu escrevi para vocês, ela serve tanto para nações quanto para gentios. E olha que interessante que eu coloquei aqui, ó. A Bíblia, sempre que, não sempre, né, mas a maioria das vezes que referenciar a palavra nação, descrevendo outro povo que não é os judeus, a palavra vai ser utilizada como goi. Então, quem que é o goi? Aqueles que não fazem parte da aliança de Abraão, aqueles que não são judeus. Então, a palavra goi vai ser utilizada nesse caso, para descrever nação que não é nação de Israel. Aí, a gente também tem uma outra palavrinha. Ó, antes, eu vou até mostrar para vocês aqui ó, no dicionário. Então, aqui tem uma definição no dicionário. Então, a palavra goi significa o quê? Povo, nação e gentil. E o dicionário colocou uma palavra bem legal aqui, ó. Não judeu. Então, quem são os góis? Segundo o dicionário, não judeu. Então, vamos lá. Por outro lado, galera, a gente tem uma outra palavra para descrever o povo de Israel. O povo de Israel é descrito exatamente assim, ó. Aqui, ó. Aqui a gente tem a letra Ain e a letra Mem. Então, aqui a gente tem aí que vocês vão encontrar essa palavrinha em vários lugares na Bíblia. E eu deixei uma referência aqui para vocês, ó. Quando a Bíblia fala que se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e por aí vai, lá em 2 Crônicas 7, 2 e também no versículo 14, ali a palavra é exatamente beleza? Então o povo de Israel, pessoal, é chamado de Já as outras nações são chamadas de goi. Aí aqui eu deixei um versículo aqui para vocês entenderem um pouco melhor, lá em Efésios 2,13. Quando a Bíblia fala que nós fomos aproximados através de Jesus e a gente passou a ser povo de Deus, aí a gente sai do estado de goi, que são gentios, e passa a viver num estado de que são povo de Deus. Beleza? Vamos lá, pessoal. O terceiro tópico aqui. A cultura do povo de Deus. A cultura do povo de Deus. Aí na revistinha falou um pouquinho, né, da cultura do povo de Deus, só que eu resolvi comentar aqui também um pouco sobre isso. Então, a cultura do povo de Deus, qual que é? Lembra que eu falei que cultura é o padrão de comportamentos, regras e leis que um determinado grupo de pessoas possui. Isso é a definição de cultura. Então, a cultura do povo de Deus, eu coloquei algumas aqui, ó, alguns padrões de comportamento, regras e leis. Então, primeiro, o padrão daqueles que fazem parte do reino de Deus, a primeira característica que eu notei aqui é a pregação do evangelho. Então, aqueles que falam, né, que servem a Deus, eles têm que propagar o evangelho. Independente da forma que você faça isso, o evangelho ele tem que ser propagado. Então, eu coloquei aqui, ó, cumprir o ídolo do Senhor que foi deixado para todos. Lá em Marcos 16:15, uma passagem que todos conhecem, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, a primeira característica aqui do povo de Deus, eles pregam o evangelho. Aí você vê, né, quando você não era crente, eu mesmo quando não era, a gente via aqueles irmãozinhos que vinha na casa da gente, né, pregar a palavra de Deus. Na verdade, eles estavam exatamente cumprindo o ID do Senhor, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então, se você hoje está na igreja, é porque alguém pregou ou você já nasceu, como diriam por aí, num berço evangélico. Então, assim, se você está na igreja hoje, agradeça essa pessoa que pregou o evangelho e te levou à salvação. Então, do mesmo jeito que você foi salvo, você também tem a missão de continuar propagando o evangelho. Então, essa aqui é a primeira característica do povo de Deus. Eles pregam o evangelho. Cada um prega do seu jeito, da sua forma, e não cabe a nós julgar, né? Teve até recentemente aí o pastor Silas Malafaia, ele até soltou um vídeo segunda-feira no canal dele, para vocês deem uma olhada lá, falando um pouco sobre esse assunto. Algumas igrejas foram lá no carnaval. Aí se é certo ou errado, pessoal, já nem vou entrar nesse vídeo, mas a importância é que o evangelho foi propagado. Se a forma foi correta ou não, isso não cabe a nós julgar. O próprio Jesus ele fala que quando eles estavam pregando o evangelho, outras pessoas, e foram perguntar para Jesus, mas esse pessoal que está pregando? O próprio Jesus falou, bom, se não são contra mim,
estão comigo. Então isso aqui é o importante, pessoal. Se não é contra, quer dizer que para Deus tem ainda uma aceitação. Só que isso aqui é um tema de outro vídeo e não cabe a nós julgar a forma de propagar o evangelho. Vamos lá, o segundo tópico aqui que eu coloquei como uma característica do pessoal que é cultura de Deus é amar o próximo como a si mesmo. E terceiro aqui, ó, manifestação da justiça de Deus, igual Paulo ensina, que o reino de Deus nada mais é do que a justiça manifestada através das pessoas. Então a terceira característica aqui, pessoal, isso aqui é bem legal, é ser uma pessoa justa. Então assim, a própria Bíblia diz que o reino de Deus é a manifestação da justiça. Então ser justo também é uma cultura aqui do povo de Deus. Então o que tem de pessoas hoje, né, principalmente até evangélicos, que não são pessoas justas, é brincadeira, viu, irmãos? Mas ainda tem pessoas ainda que não levam a justiça de Deus a sério. E por último aqui, buscar a santidade. Vamos descer aqui um pouco agora, que a gente vai entrar no segundo tópico. Uma cultura dominada pela iniquidade. Vamos lá, vamos descer aqui um pouco. Aqui nesse primeiro tópico vai falar um pouquinho sobre a cultura original. Então vamos lá, antes do pecado entrar na humanidade, fica várias perguntas sobre como era Adão e Eva, o que eles faziam. Eu recebi até uma pergunta aqui de um dos inscritos no canal, e nesse vídeo, se ele estiver assistindo, ele vai ter a resposta, senão não vai ter que fazer, pessoal. Então a pergunta foi, lá no Jardim do Éden, Deus se comunicava face a face com Adão e com Eva? Essa resposta, a própria Bíblia já diz. A Bíblia diz que quando eles pecam, eu até coloquei aqui o versículo para vocês, ó. A Bíblia diz que Deus aparece no jardim e pergunta para eles, onde vocês estão? Ele fala. E a própria Bíblia diz aqui, ó, vou até ler o versículo, para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Ó, vamos lá, Gênesis capítulo 3 e versículo 8. E ouviram a voz de Deus que passeavam no jardim. Então eles ouviram a voz de Deus, depois eles pecarem, e que passeava no jardim, ó, pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença de Deus. Então assim, eles esconderam, não foi da voz de Deus, eles esconderam da presença de Deus. Ó, e entre as árvores do jardim. Então o que acontece? O texto é muito claro. Leia também o versículo 10, porque lá vai ficar mais claro ainda. Eles esconderam não da voz de Deus, mas da presença de Deus. Então eles viam, né, respondendo a pergunta, eles viam o próprio Senhor, Deus, com certeza eles viam. Então a primeira parte aqui, né, da cultura original é que a gente vai ver ainda o Senhor naquele dia. Hoje em dia as pessoas não conseguem e não veem a Deus, apenas sentem a presença de Deus. Mas na cultura original, que a gente vai ainda passar por isso, vai ter o corpo transformado, isso aqui é um assunto escatológico, mas a gente vai ver ainda o Senhor e vai voltar à nossa cultura original. Aí algumas pessoas podem pegar o primeiro versículo ali de primeira carta de João, quando fala que homem nenhum viu ao Senhor. Ali João está falando de outro contexto e não está falando exatamente do homem natural. Não está falando do homem Adão, que era um homem em glória, mas está falando do homem pecaminoso. Homem nenhum, depois que experimentou o pecado, viu a Deus. É isso que João está falando. Senão alguém comenta aqui, né? Ah, mas explica esse texto então. Aqui João fala que homem nenhum viu a Deus. Ali o versículo está falando exatamente de homens pecaminosos, homens do atual século que não viram o Senhor e não verão também. Mas o homem original, o homem Adão, ele via com certeza a Deus. E é o seguinte, pessoal, eu até coloquei um versículo aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, na natureza original, o homem ele era imortal, assim a Bíblia descreve que a gente vai ser um dia também, né? A gente tem uma questão da mortalidade da alma, mas aqui é outro assunto. E a Bíblia também fala que a gente vai se vestir da incorruptibilidade. Então, dois pontos importantes aqui. Primeiro, as pessoas elas eram imortais antes do pecado, as pessoas não morriam. E segundo, o corpo não era corruptível. Então, para ver a Deus, a gente tem que ter essas duas características. Um corpo imortal, que não morre, e segundo, a nossa pele, o nosso corpo não pode ser corruptível. Por isso que a Bíblia fala que a gente vai ser um corpo incorruptível. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco.
Aqui, eu já até comentei na lição passada, alguns tópicos eu vou marcar de vermelho que eu não concordar muito com a revista. Na revista de vocês aí, fala que Adão, ele se apostatou da fé. Pessoal, isso daí não tem fundamento bíblico nenhum. Se você pegar no dicionário aí, pega aí agora, digita no Google aí, definição de apostasia. O que é uma apostasia? O abandono da fé. Então quer dizer que cada vez que você pecar, você está sendo um apóstata? Você está se apostatando da fé? Existe uma grande confusão aqui. Adão, ele não foi um apóstata, ele não se apostatou da fé, ele apenas pecou. Então, se você pecar agora, você vai ser chamado de uma pessoa que se apostatou da fé. Então, assim, a apostasia, pessoal, está literalmente ligado ao abandono da fé. E o que Adão fez não foi uma apostasia. Ele simplesmente foi lá e pecou contra o Senhor. Nada além disso. Outra coisa que eu também não concordei muito com a revista é a cultura do homicídio. O comentarista falou que assim que Adão peca, né, ou melhor, assim que Adão vira um apóstata da fé, a nação ali, né, o povo, eles começam então a aderir à cultura do homicídio. Galera, o que é uma cultura? A gente já falou. Para ser cultura, todo mundo tem que concordar, ou uma grande parte tem que concordar. E não é todo mundo ali que cometeu homicídio. Então não existe essa cultura do homicídio, igual o comentarista fala. Ah, teve a cultura do homicídio. Não existe, não foi isso. Para ser cultura, todo mundo ali tinha que estar feliz com isso, tinha que estar concordando e todo mundo ali, né, se matando. Então, assim, é uma cultura do homicídio. Mas no caso ali, eu vou até listar para vocês de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 12. Olha para vocês verem quantos homicidas teve ali, quantas pessoas que cometeram homicídio teve. O primeiro caso de homicídio que vocês já conhecem, Caim mata Abel. Isso é o primeiro caso de homicídio. Só que isso não virou uma regra para todo mundo matar todo mundo. Aí, segundo homicídio que a Bíblia relata, é o do próprio Lameque, que ele mata 2 homens. E acabou, pessoal, não tem mais homicídio. A gente vai ver homicídio depois, nossa, bem lá na frente mesmo, muito lá na frente. Aí vai falar outro caso de pessoas que mataram outras. Só que no caso aqui, né, igual o comentarista falou, que todo mundo estava matando todo mundo, a cultura do homicídio, pessoal, não tem base bíblica. Foram apenas 2 pessoas que cometeram homicídio e isso também não fez com que virasse uma cultura. Então isso aqui foi bem um tópico mesmo, né, que eu queria comentar com vocês. Embora naqueles tempos não houvesse, né, essa cultura do homicídio, igual ele comenta, ainda hoje tem bastante pessoas que cometem, que praticam o ato de homicídio, matam outras pessoas. E eu quero abrir um parênteses aqui para conversar com vocês, que o homicídio não é só quando você mata fisicamente. Hoje em dia na igreja, principalmente nas igrejas evangélicas, tem muito homicídio de palavras. Pessoas que falam mal de outra, que denigram a imagem de outra. Isso também é cometer homicídio. Quando você faz isso, você mata um irmão. Então, assim, o que eu quero comentar nesse tópico é uma morte, mas uma morte espiritual e não uma morte física. Então, assim, tome muito cuidado com aquilo que você fala de alguém, porque você pode estar matando essa pessoa na fé. E o peso desse homicídio é tão culposo quanto um peso de uma morte física. Há uma morte espiritual. Tudo é homicídio, independente se é morte física ou uma morte espiritual. Então vamos lá, vamos avançar aqui agora para o terceiro tópico, a cultura do erotismo. Aqui eu até mais ou menos concordo, né, com o comentarista, também não é uma coisa cultural, pessoal. Exceto em Sodoma e Gomorra, que era uma coisa cultural. Mas em outros lugares, igual ele comenta, não foi algo cultural, não. Vamos descer aqui um pouco. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o evangelho que transforma a cultura. Então aqui, galera, a gente vai falar um pouquinho, ó, nesse primeiro tópico, Jesus nasceu num contexto cultural. Isso é óbvio, né? Não tem nem como nascer fora de um contexto cultural. Mas vamos lá. O que acontece, né? Jesus, quando ele nasce, galera, ele nasce ali, e naquele lugar que ele nasce, que é Israel, havia 3 grandes culturas que reinavam naquele lugar. Então, assim, principalmente os judeus nessa época, eles eram muito influenciados pelos gregos. Tem um livro que eu comprei recentemente, vocês podem procurar aí depois, que é A Vida Diária nos Tempos de Jesus. Ali vai falar de todas as religiões que reinavam ali durante o nascimento de Jesus, que reinavam naquele período.
E também vai falar um pouquinho sobre qual era a influência que o povo judeu sofria. E a influência que os judeus sofriam naquela época era uma grande influência da cultura grega. Então, assim, Jesus ele nasceu num contexto onde a cultura grega reinava muito e a cultura romana, né, que oprimia os judeus, também reinava muito. Mesmo assim, pessoal, o próprio Jesus não se corrompeu à cultura grega e nem à cultura romana. Então, qual que é a lição, qual que é a aplicação que eu quero conversar com vocês nesse tópico? Do mesmo jeito que Jesus não se corrompeu à cultura daquele tempo, nós ainda somos influenciados pela essa cultura brasileira nossa, onde tudo se dá um jeitinho, a cultura do roubo, né? A cultura do furto. Então, assim, a gente não deve se corromper nessa cultura, porque a gente segue os princípios da cultura bíblica. Então, ó, coloquei aqui, ó, não devemos nos corromper. Esse aqui é o primeiro, então, pessoal, o primeiro item aqui, com costumes mundanos. Não ameis o mundo e nem no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, primeiro ponto aqui, a gente não deve amar as coisas do mundo. Aí isso aqui vai ficar até um pouco subentendido. O que seriam essas coisas do mundo? Aí cada um sabe aquilo que é do mundo, que talvez esteja afetando aí a sua vida. Segundo ponto, a Bíblia diz para ser luz do mundo e sal da terra. Luz para os que estão em trevas e sal para os que precisam de amor, alegria e felicidade na vida. Então vamos lá, esses dois pontos aqui que eu queria conversar com vocês. Jesus estava numa região, culturalmente falando, pagã, e ainda assim ele não se corrompeu. Jesus estava num lugar que estava em trevas e mesmo assim ele foi a luz do mundo. Então essas duas características aqui, pessoal, que eu quero que vocês comentem em sala de aula, né? Que vai com certeza aí fazer um bom efeito para a aula de vocês. Não devemos nos corromper e devemos ser luz do mundo e sal da terra. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 14. Vamos avançar aqui agora para o tópico 2. Aí aqui, pessoal, foi o que eu comentei no comecinho do vídeo. Esse tópico 2 vai falar assim, ó. O evangelho transforma a cultura. Aí a pergunta que eu deixo para vocês, será mesmo, pessoal, que o evangelho, eu vou falar nem do evangelho, mas do evangélico. Será mesmo que o evangélico ele pode mudar uma nação? Eu vou pedir até que você comente nesse vídeo, até coloquei aqui, comente esse vídeo, por favor, para eu saber a opinião de vocês. Então aqui vamos lá, pessoal, alguns dados do IBGE de 2010. Então assim, em 2010 pelo menos, aqui no Brasil tinha cerca de 42 milhões de evangélicos. É o que representa cerca aí de 22% da população brasileira. Então vamos fazer uma continha aqui, pessoal. Então a gente tem uma população brasileira e 42% dessa população são evangélicos. Ou melhor, 22% dessa população é um povo evangélico. Teoricamente falando, como que era para ser essa nação? Para pensar aí. São 42 milhões de evangélicos. Como que era para ser o nosso Brasilzão aqui se nós todos os evangélicos seguissem os princípios bíblicos? Então a pergunta é, será mesmo que um evangélico ele pode mudar uma nação? Aí fica esse questionamento. Hoje em dia, eu vou falar assim, pessoal, não é nem um desabafo, mas eu vou explicar a situação para vocês de como tá aí, né, os evangélicos nossos nos dias de hoje. Eu estava esses dias, segunda-feira agora, esse vídeo está sendo postado na quarta, e segunda-feira agora eu estava ali de madrugada vendo o Facebook, a minha página ali, né, que eu gerencio, e eu acabei vendo um anúncio, pessoal, até comentei com um amigo, eu acabei vendo um anúncio de uma irmã, uma pessoa evangélica, uma irmã, ela simplesmente com um batom, e ela deu uma dica para outras pessoas, falando assim, ó, vocês devem buscar o reino de Deus, enfim, ela trouxe uma mensagem bonita ali, eu até achei interessante, porém, ela era uma moça e ela tinha um batonzinho, bem fraquinho, mas tinha um batonzinho. Quando eu fui ler os comentários na foto dessa moça, era só crente, era só evangélico, esses que vão mudar o mundo, né, transformar a cultura do mundo. Arrebentando essa irmã, falando, ó, como você pode usar um batom, como você pode falar da palavra de Deus sendo mulher? Aí eu comecei a pensar sobre esse tópico. Será mesmo que os evangélicos com esse tipo de pensamento vão conseguir mudar o mundo? Vão conseguir mudar uma nação? Hoje em dia, pessoal, pelo menos eu vou até contar um case aqui, um caso para vocês.
Hoje, na nossa biblioteca teológica, talvez você esteja vendo aqui de dentro, né, da plataforma, ou pelo YouTube. O que que muitas pessoas fazem? Hoje a gente não libera esse material para quem não é da nossa biblioteca, a gente não libera. E o que que as pessoas fazem? Ó, preste atenção, pessoal, crentes, evangélicos fazem isso. Eles entram na nossa plataforma, eles assinam um mês, paga ali R$16,90, assina um mês, baixa todo o material e cancela a assinatura. Outros ainda, o que costumam fazer? Eles assinam o primeiro mês, ou melhor, eles assinam o primeiro dia, eles baixam o material e depois eles pedem reembolso. Pessoal, olha o nível de pessoas que são hoje o pessoal evangélico. Eu não estou generalizando, mas ainda existe uma grande parcela que é evangélico e não teve a vida transformada. Então a pessoa vai lá e fala: você não vai mandar o material? Beleza. Ele assina lá, ele entra na plataforma, ele baixa o material, depois ele pede reembolso. Aí eu tenho que reembolsar ainda o camarada. Então, assim, isso que eu estou falando acontece comigo aqui diariamente. E o mais legal, não acontece com pessoas do mundo, pessoas que estão lá fora que fazem isso com a gente aqui. São pessoas evangélicas, professores da escola bíblica dominical que querem usar o material na aula deles, que fazem esse tipo de coisa. Então, assim, enquanto o Brasil, o evangélico, não mudar a cabeça, o padrão de comportamento, dificilmente a gente vai conseguir influenciar a cultura nossa brasileira. Então, esse aqui é só um comentário, né, para vocês refletirem um pouco. Será mesmo que os evangélicos conseguem mudar a cultura brasileira? Eu, Moisés, nos dias de hoje, eu posso, pelo menos eu digo por mim, eu acredito que não. Eu não acredito que os evangélicos hoje conseguem mudar uma cultura brasileira, porque a maioria dos evangélicos são até piores do que aqueles que estão lá fora. Infelizmente é uma triste realidade, não generalizando, mas ainda assim tem essa parcela aí que também entra aqui na estatística dos 42 milhões de evangélicos. Beleza? Então eu pedi para que você comente aqui embaixo. Será mesmo que a gente consegue mudar a cultura brasileira? Na minha humilde opinião, eu acredito que não. Então vamos lá, pessoal, só para finalizar esse tópico então. Eu acredito então que a gente não pode mudar dessa forma, mas o verdadeiro, pessoal, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro poder de Deus que Paulo pregava, aquele evangelho de transformação descrito em Romanos, esse evangelho pode literalmente mudar, pessoal, a cultura brasileira. Só que para isso vai precisar de pessoas comprometidas, sérias, pessoas justas, pessoas que não querem passar a perna no colega, pessoas que não querem deixar os outros para trás. Esse tipo de pessoa, junto com o evangelho, vai conseguir mudar essa nação. Porém, vai precisar que isso aconteça de forma coletiva entre os evangélicos. Beleza? Então eu acredito sim, pessoal, que o evangelho pode mudar uma nação, mas precisa de evangélicos compromissados em fazer isso. Fechou? Vamos lá, pessoal. O terceiro tópico aqui para a gente finalizar. Aqui vai falar um pouquinho sobre os crentes em Corinto, que é um exemplo de influência do evangelho. Então, isso aqui a gente até comentou um pouco, né? A igreja de Corinto, então, a gente sabe que tinha todos os dons, porém, alguns ainda, né? Não todos, eles prestavam culto a Satanás. A própria Bíblia diz isso, pessoal. Paulo, ele adverte os irmãos falando sobre isso. Porém, pessoal, essa região de Corinto foi transformada pela pregação do evangelho. Isso mostra que realmente o evangelho pode mudar um local, porém precisa de pessoas compromissadas e, como o próprio Paulo fala, o evangelho ali foi pregado não exatamente só por palavras, mas por manifestação da presença de Deus. Foi pregado de forma poderosa, segundo a Bíblia Sagrada. Então, só dessa forma a gente vai conseguir influenciar essa nação. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Essa aqui foi a nossa 10ª aula. A gente está acabando já, né? Estamos correndo para o finalzinho. E é o seguinte, pessoal. Eu vou pedir para você se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Que toda semana aí a gente vai colocar vídeos novos. É o seguinte, eu tenho uma grande novidade aí para o pessoal. Talvez você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube. Talvez você esteja vendo pela plataforma. É o seguinte... Essa biblioteca aqui, antigamente, a gente disponibilizava por R$27 por mês, com todos os materiais inclusos. Só que a gente resolveu aí abrir mais ainda, para mais pessoas conseguirem
participar com a gente, mais pessoas poderem ser abençoadas através do material. E esse material agora, pessoal, dentro da nossa biblioteca, vai ser exatamente R$16,90. Então, se você é um aluno que pagava 27, eu vou mudar o plano de você aqui automaticamente e você vai pagar apenas R$16,90 nos próximos meses. E se você ainda não é aluno e quer participar agora, que o preço está mais acessível, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o link da biblioteca para vocês participarem e também poder baixar esse material lá. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Comente esse vídeo, pessoal. Quero saber da opinião de vocês. Mas comente de boa, não é que eu quero a opinião de vocês. Fechou? Até a próxima aí. Tchau, tchau.